Bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Hotel Lobby Talks. E a gente tem novidades, não temos, Uber? Temos sim. Pô, tava com saudade de você, cara. Também, cara. Pô, como é que foi o final do ano? aquele happy hour nosso nunca, né? Não dá. A gente parece que não... Acaba a temporada, cada um vai para um lado. Sua casa, consegue... Pois é. Vamos ser mais amigos. Pô. Por favor, né? E aí? E aí, preparado? Preparado. Segunda temporada, né? Segunda temporada, vamos lá. Esse ano, 40 episódios a gente 40 programou, episódios. Né? 40. Porque a gente está que nem a Globo. A gente está começando em março, né? Em vez de janeiro, como a gente começou em dezembro da última vez, né? Mas enfim, que legal a gente estar aqui. E olha, a gente teve ideias ali para a gente melhorar o programa, porque o Peter aqui é um pouco inquieto, o Uber também é. Eu quero sempre mudar, sempre quero melhorar, sempre quero fazer alguma coisa diferente. E eu acho que vocês estão meio cansados também de ver o velho aqui. Então, a gente está abrindo um pouco o nosso programa. Eu aprendi isso sempre, quando eu era adolescente, eu tirava muito o I Ching. O I Ching é um livro chinês, que é um oráculo, e você trabalha com as moedas, e as moedas caem de um jeito, aí você vai fazendo as linhas de acordo com que as moedas caem. No total são 6 linhas por vez. E o I Ching sempre falava para mim, aumenta o círculo de tudo que você fizer, né? Vai aumentando o círculo para poder trazer mais pessoas, trazer mais gente, e isso vai se propagando como jogar uma pedra no lago que faz aquelas ondas, né? E a vida é assim, né? A vida a gente precisa trazer, a gente precisa conectar, precisamos seguir adiante. Então conversei aqui com o Uber, tivemos uma ideia juntos. Exatamente. E pode seguir aí. E aí eu acho que é legal que a gente também começou a repensar como é que a gente consegue ter novas vozes, né? Novas vozes junto com a gente, realmente trazendo esse conteúdo de uma maneira mais inédita, de uma maneira em que a gente... porque eu e o Peter, a gente fez essa primeira temporada muito do nosso jeito, experimentando, acertando, errando, e a gente entende que quanto mais a gente amplia as pessoas que vão estar conosco aqui, mais a gente consegue fazer o conteúdo continuar com esse ar de inovação, com esse ar diferente que a gente sempre teve a proposta de ter aqui. Você repetiu tudo que eu falei com outras palavras, mas tudo bem, tá tudo certo. Não, mas eu não usei o Xing, as moedas lá, eu fui um pouco mais tranquilo em relação a isso. Que legal. Quer falar primeiro também dos nossos apoiadores? Sim, com certeza, obrigado por lembrar a gente aqui. Agradecer a R1, né, a equipe sempre aqui disponível, o Gabriel e o Kaique hoje aqui com a gente, e a R1, sem palavras para essa parceria maravilhosa que a gente tem, aliás, que vocês têm com a gente. Agradecer também a Realgens, que está estreando o patrocínio aqui nessa temporada, e vocês vão ver que todo entrevistado vai ganhar um kit ali que eles mandaram para entregar. Enfim, também o Prêmio VIP está com a gente aqui também, o logo você sempre vê, e o VIP tem tudo a ver com pessoas, então tá junto ali, mas novas ideias vão surgir, viu? Aguardem aí que teremos novidades aí com o VIP. Perfeito. Né? E agora nós vamos falar além de entrevistados, também serão entrevistadores junto com a gente. Hoje a gente vai fazer uma pequena entrevista, né? Mas eles são conhecidos, né? Já estão no trade, já são conhecidos e enfim, é uma ideia que a gente teve que vai ser legal. Então, a gente vai revezar aqui as entrevistas, sempre o Uber de âncora, né? Vou estar junto com ele também em algumas entrevistas, e temos a presença aqui do Márcio e da Nayara Matei, nossa editora desde 2018. Abre a câmera aí, por favor. Isso aí. A Nayara, nossa editora, uma pessoa também fantástica, ligada aí na humanidade, ligada no planeta, é esse conceito que a gente tem. E o Márcio Moraes, direcionador da QI Profissional, o idealizador, nós dois idealizamos o Prêmio VIP, e o Márcio é uma sumidade aí também quando se fala de pessoas. Então, bem-vindos, sucesso para vocês nesse podcast, arrasem. Obrigada pelo convite, Peter, Uber. Boa sorte para a gente, né, Márcio? Vamos precisar. Boa tarde a todos, agradeço aí o convite, sempre um privilégio estar aqui. Perfeito. Nay, quem é a Nay
antes de estar nesse mundo da hotelaria, enfim? Nossa, fui pega de surpresa. Eu não achei que a gente ia chegar tão longe assim nessa entrevista. O público vai precisar te conhecer. Eu acho que é a primeira vez na vida que eu sou entrevistada, assim, sem ser uma entrevista de emprego. Que bom. Então, nossa, é muito estranho estar do outro lado, gente. Agora eu sei o que vocês passam. Eu não queria ser jornalista, né, a princípio. Queria ser hoteleiro? O meu sonho, isso nunca passou pela minha cabeça. Mas quando eu era criança, o meu sonho de vida era ser veterinária. Né, eu sempre adorei bicho, sempre tive bicho, né, desde criança. Sempre fui apaixonada por animais, por natureza. Então, eu achava que aquela era a minha vocação. Tinha certeza que eu ia ser veterinária. E aí, a gente tem uma visão meio romantizada, né, às vezes, das coisas. E quando a gente começa a criar consciência mais da vida como ela é, eu pensei, eu acho que eu não tenho sangue frio necessário para exercer isso. Eu acho que eu vou acabar sofrendo mais do que sendo feliz nessa profissão. E, paralelamente, eu sempre fui uma criança... Eu era uma criança muito criativa, né? Eu gostava muito de escrever, sempre escrevi, e eu escrevia sobre animais. Eu criava historinhas com bichinhos, com cachorrinhos, com gatinhos, né? Escrevia novelas, escrevia livros, separados por capítulos. Olha! Né? Uma coisa até meio complexa, assim. Já era uma... E aí, nessa de buscar opções, né? O que eu vou fazer da minha vida, etc., aí, conversando com alguns professores, né, na época do colégio, alguns me sugeriram, né, falaram, nossa, mas por que você não faz jornalismo, né? Acho que combina muito com o seu perfil, combina muito com as notas que você tira, você sempre vai bem nessa parte de redação, etc. E aí, uma chave se abriu, assim, eu falei, legal. Acho que isso faz sentido. E o meu avô, ele também foi jornalista, apesar dele não ter sido formado em jornalismo, porque naquela época não existia faculdade de jornalismo, ele era advogado de formação e ele se tornou diretor de um jornal que não existe mais, também foi publicitário, e o sonho dele era ser repórter e viajar fazendo matérias, etc. E aí, quando eu me tornei jornalista, minha mãe chegou para mim e falou, nossa, você está realizando o sonho do seu avô, que ele não pôde realizar. E isso me deu ainda mais vontade de ser jornalista, e aí agora, trabalhando com turismo, na área de turismo, de hotelaria, que está mais alinhado ainda com o que era o sonho dele, né, de fazer, de profissão, isso me deixa ainda mais satisfeita. Legal. Né? Então, é um setor que eu gosto muito de trabalhar. O Peter, tanto o Peter quanto o Vinícius são pessoas que me desafiam muito diariamente no trabalho, né? Estar aqui para mim é um desafio, porque como eu te falei, né, hoje, eu não sou uma pessoa muito de câmeras, eu sempre fui uma pessoa de bastidores, apesar de saber que nessa profissão precisa, né, ser uma pessoa também que sabe se desenvolver em frente às câmeras, mas eu tô aqui completamente fora da minha zona de conforto. Isso é muito Completamente bom, fora isso é da minha muito zona bom. de conforto. Mas essa saída da zona de conforto, que ao meu ver, né, com todo respeito, faz a pessoa avançar e se atualizar Com e sair. certeza. Né? Eu tô aqui por causa disso também, para aprimorar novas habilidades também. Que legal, que bom. Eu não sabia dessa história do teu avô. Bacana isso, hein? Muito legal. Legal. Que jornal que era? Você lembra, sabe o nome? Acho que era o Jornal do Brasil, algo do tipo. Que legal. Né? Ele foi diretor comercial do Jornal do Brasil há muitos anos atrás. Não tenho certeza se é isso não. Então Depois ele vendia publicidade. Ele então. vendia publicidade também. Tá, que legal, bacana. E aí, Márcio? Quem é o Márcio antes de estar nesse mundo? Olha, eu quando pirralho, eu queria ser piloto de avião. Pô, Como que eu legal. e a minha mãe, como era mãe de 10 filhos, ela disse que queria ser aerovelha. Para poder me acompanhar ali, caçula, né? Mas eu tive alguma... É interessante ser filho caçula de 10, né? Deve ser um desafio, Um né? desafio. Era picotada na cabeça toda hora, né? Porque os mais velhos... Mandavam. Eu perdi meu pai com 5 anos de idade, então eu fui criado por 5 mulheres. Eu entendo tudo de TPM, né? Eu entendo tudo de perder namorado.
de ganhar namorado, de chorar por causa disso. Foi a minha infância. E foi muito interessante porque eu aprendi esse universo da mulher. E eu sempre, como eu não sabia, porque na verdade não se sabia disso na minha época, da dislexia, então eu era um dislexo e eles achavam que era algum tipo de retardo, que é normal na época da infância, né? E a minha mãe, que, por exemplo, na 4ª série eu não sabia ler. Minha mãe tirou do colégio e me ensinou a alfabetizar. Alfabetizou, fez todo o processo de forma muito orgânica, alma de mãe, né? Sim. Sem saber o que era, mas acreditando no filho, ela me alfabetizou, me qualificou, e depois eu ganhei voos, né? Depois que tirou essa rolinha. Aí depois, com 30 anos, eu descobri a dislexia, aí fiz um ótimo tratamento com uma fono, que me deu, a gente diz, estourou a rolha, me deu um senso de criatividade que eu tinha para sobreviver, né? Eu precisava ser criativo. Eu lembro que a minha mãe colocou no colégio salesiano, veio absurdo, sair de uma escola pública, e ela me coloca, todo mundo chamando, dizendo, esse cara não vai para o colégio salesiano. Conseguiu uma bolsa por ser órfão de pai, e aí lá as pessoas vinham com algumas coisas, eu sempre tinha que ter umas sacadas criativas para viver naquele universo. Então, na época, eles lançaram aqueles carros Escort, sabe, o Escort na época. Sim. Aí eles vinham já com poder, né? E eu, lá, da família mais pobre da escola, né? Minha mãe comprou um Escort. Eu falei, Maria, minha mãe comprou 2 Escort, um Escort de calça e um Escort de camisa. E ali eu fui blindando a minha dislexia. Eu lembro que eu teve que apresentar o livro A Moreninha. Em vez de eu falar lábios sensuais, eu falei lábios sexuais. Nossa. Porque para mim era palavra muito comum. Sim. Né? E aí, depois que eu tive essa... Aí o padre te bateu. Meu Deus do céu, fui para a diretoria. Né? Fiquei no milho lá um bom tempo. Mas a dislexia é um fato interessante, porque você vê o mundo ao contrário do que ele é. Então te traz assim um cenário que os outros não enxergam e você enxerga. O difícil é você falar, vamos dizer assim, conceituar isso. Sim. Isso trouxe uma criatividade forte, onde eu vivi e vivo a minha vida através da criatividade. Legal. Que legal. E o fato de você chegar a ser professor e para o lado acadêmico, né? Ajudou um monte. Isso um baita desafio, né? Foi, porque, por exemplo, né? Imagina uma criança que eles não davam nada, né? Era o mais burrinho da família. Mas não davam nem um pirulito, uma bolinha? Não, mas eu insistia, porque minha mãe tinha uma lanchonete e tinha uma sinuca. Então, era a única sinuca da cidade, né? Uma cidade com 5, 9 mil habitantes. Então, vinha médicos, vinha dentista, jogar sinuca. Aí eu, para ganhar alguma coisa, eu tinha um apito. Então, eu ficava apitando. E apitar numa mesa de sinuca é a pior coisa que tem. Então, ele me dava pirulito, bala, tudo para eu ir embora. E eu aprendi que pirulito na pipoca era a melhor coisa que tem. e vivia assim, né? Agora, a área acadêmica foi interessante. Eu sempre a minha mãe me ensinou a não vamos dizer assim, paralisar sobre o medo. Eu nunca me paralisei com medo. Então, eu fui ser professor de curso técnico. E eu sabia que eu tinha algum problema de escrita. Eu trocava o V pelo F, o T pelo D. E uma vez eu escrevi borrifador, que é um dos utensílios da governança. E um aluno perguntou, professor, o que é aquilo? Eu falei, borrifador. Professor, o que é aquilo? Está escrito borrifador. Ele falou, professor, você escreveu porrifador. Eu falei, Ali eu percebi que tem alguma coisa errada comigo. Né? E depois, mesmo assim, eu insisti. E aí o que eu percebi? Que eu fui muito mais pela comunicação oral. Porque a comunicação escrita eu podia falhar. Então eu fui para a comunicação oral. E eu fui indo, tanto que todas as minhas aulas eram só tópicos para errar o menos possível.
né? Não existia Google na minha época. Não. Eu comecei a dar aula sem Google, pesquisar livre e copiar. Você usou muito a Barça? Muita Barça. Barça, para quem não sabe, eram as enciclopédias antigas que você comprava todo ano, saía uma edição nova e custava uma fortuna. Quantas edições? 10, 12, 15 E, edições. aliás, era um cargo muito bom, né? Ser vendedor de Barça. Vendia que nem água, né? Mas E depois eles iam todo mês na mesma casa cobrar a mensalidade da Barça. Né? Era interessante, mas foi muito bom ter sido, ser dislexo, né? Porque não tem cura, né? Depois de uma certa idade. Mas me deu criatividade, então eu usava os tópicos e usava a comunicação, então eu não lia sem saber que aquilo era didático. Eu usava como ferramenta para blindar a minha dificuldade da escrita. Eu usava como ferramenta só colocar tópicos. Depois eu descobri que aquilo era o didático. Né? Você não usar texto, usar tópicos. Exatamente. E eu explicava os tópicos para não cair no erro da escrita. Porque eu falava a palavra correta, mas escrevia errado. E aí depois eu fui para a área acadêmica e chegou numa reunião, aí eu usei uma palavra errada que eu percebi, que eu fui numa reunião de professores, já como professor universitário, Marcelo Traude foi o meu conselheiro. Grande Traude. Eu estava lá e eu falei, olha, nós estamos com um problema de nomenclatura, né? Mas eu usei uma outra palavra e ele falou, Márcio, não é essa palavra, é isso. Eu falei, tem alguma coisa errada, que eu estou há 10 anos falando essa palavra e nunca ninguém me corrigiu. Aí na correção eu procurei uma psicóloga, uma psicopedagoga, ela me diagnosticou, procurei uma fono. Como é importante saber corrigir. Sim. Para a gente ir descobrindo as nossas fragilidades e transformar essas fragilidades em fortaleza. Exatamente. Hoje eu escrevo e hoje eu falo. Quer dizer, eu falo o que eu escrevo. Me desculpa, eu escrevo o que eu falo. Eu não consigo escrever técnicas, eu escrevo o que eu falo. O que eu penso, eu paro, eu ia falar tal coisa, escrevo. Que incrível. Nai, e quando você está entrevistando, agora, né, está entrevistando ao vivo, o que você pensa, assim, o que você pensa numa entrevista, eu não vou falar perfeita, mas uma entrevista que te dá satisfação, assim, o que você pensa em ter do entrevistado, né? Nossa, acho que eu nunca pensei assim a fundo sobre isso, mas eu acho que a entrevista ideal é quando você consegue deixar a pessoa à vontade o suficiente para conseguir extrair o máximo de verdade dela, né? Eu tenho certeza que aqui vocês também já passaram por alguns convidados que são mais travados, né? Que chegam mais nervosos, e aí você vê a pessoa se entregando ali àquele momento, se entregando ali para aquela entrevista, se abrindo de verdade. Isso aqui a gente tem esse cunho um pouco mais pessoal, mas isso até quando a gente faz as entrevistas ali do ateliê, que é uma coisa mais corporativa, mercadológica, técnica, né? Quando você vê que a pessoa, ela tá te dando aquela entrevista e gostando do que ela tá falando, e gostando daquela troca, né? Eu acho que isso é o ideal, porque às vezes tem algumas pessoas que elas travam assim, que você tem que ficar tirando leite de pedra, e você pergunta e come pela beirada aqui, come pela beirada ali, e aquilo, né, não flui, fica engessado, às vezes parece que a pessoa não tá gostando daquele bate-papo, né? Isso é meio frustrante às vezes. Agora, quando você vê que a pessoa fala com paixão ali daquilo que ela faz, daquilo que ela gosta, e é uma coisa que a gente vê bastante aqui no setor, né? Sim. Que apesar de tudo, apesar dos pesares, né, que vocês sabem muito melhor do que eu, que é um setor feito de pessoas realmente apaixonadas pelo que fazem, e tem que ser mesmo, né? Sim. Já que é um setor bem difícil de trabalhar. E eu acho que é uma coisa que me encantou, assim, legal, na hotelaria, ver como as pessoas realmente amam o que elas fazem, realmente querem proporcionar boas experiências e acolher as pessoas que chegam aos hotéis. Então isso eu acho que é
o bichinho da hotelaria, né, que vocês falam Pois tanto. é, ele te mordeu? Você se considera uma hoteleira Não. hoje? Porque o Vinícius já se considera hoteleiro. Vinícius é o meu sócio, é o editor-chefe do Hotelier News. E... Não, bem longe disso. Bem longe, tá. Então precisa fazer mais uns cursos aí, né? E poder ter a oportunidade de fazer esse programa também, conhecer também um pouco mais as nossas fontes, né? Pessoas que eu já falei tantas vezes em outras oportunidades e que às vezes a gente não sabe que história bacana que tem por trás, né? Sim. Daquela pessoa. A gente fica muito focado, muito concentrado nas demandas ali do dia a dia, né? Nas produções de conteúdo do hotelier, que tem esse outro viés, e aí você poder descobrir, né, também isso gera uma conexão melhor com as fontes, isso dá um entendimento melhor do setor também, Sim. quando você entende as histórias que tem por trás. Então, acho que vai ser uma oportunidade muito enriquecedora. Bacana. Você já tem que fazer sua lista, né? São 10 episódios que você deve fazer, né? Então são 10 pessoas somente, né? Então, Vou Márcio, eu pensar. queria saber de você o seguinte, hoje a hotelaria e toda a indústria de serviços sofre aí com a falta de mão de obra. O governo federal aí está querendo botar um projeto, né, para extinguir o 6x1. Você que trabalha diretamente com recolocação, né, pela QI profissional. Aliás, fazer um jabá aqui para o meu amigo. Precisou de contratar alguém, precisa de um bom executivo, um bom funcionário, QI profissional na veia. Tá? Uma empresa séria, ética e que trabalha muito bem no mercado. Como é que você está vendo esse momento e, obviamente, o que você já pensou de soluções? O que você pode dar de ideias e sugestões para os hoteleiros que dependem tanto da mão de obra? Olha, o 6x1, 5x2 é um debate muito forte entre os profissionais, né? E é óbvio que entre os profissionais, os 5x2 está em evidência. Eles querem mais tempo para a família, eles querem mais tempo para o lazer, eles querem mais tempo para o social e também para estudar. Que não tem como. Claro, são gente também, né? São gente, eles querem investir no estudo, mas eles não têm tempo, eles chegam em casa cansados. E eu já tenho casos de profissionais que, quando se candidatam, se caso não esteja expresso se é 6x1 ou 5x2, eles deixam claro na observação, olha, tenho interesse se for 5x2. E tenho profissionais que não saem do hotel porque é 5x2. Não vão para outro porque é 6x1. Então nós temos aí retenção e recrutamento com maior facilidade, o 5x2. A questão ainda é custo. Claro. Custo, mas pensam... Mas tem profissional que tanto faz para ele ser 6x1? Sim, tem. Tem profissionais que já estão acostumados e que estão ali para trabalhar, obviamente, como o de 5x2 também está ali para trabalhar, mas que não tem distinção nenhuma. Pode ser que ainda não tenha experimentado o 5x2. Está vindo aí numa roda viva do 6x1. Eu, por exemplo, trabalhei muito tempo por 6x1. Quando eu tive meu primeiro 5x2, foi na época que eu era professor universitário, eu fui descobrir o que era na época Faustão, eu fui descobrir o que porque não existia... coisa melhor para descobrir. Mas não tinha TV Com todo fechada. respeito ao Faustão. Não tinha TV fechada. Nós só descoberta. tínhamos TV aberta. Mas era o Viva a Noite, Uber. Aí tudo bem, Era né? Viva a Noite? Então eu fui descobrir o domingo. O que era o domingo, especificamente? Eu trabalhava muito em hotel de lazer e depois, como professor universitário, eu tive o sábado e domingo livre. Eu nunca tinha tido, nem no meu dia de aniversário, nem em Natal, nem Ano Novo. Foi aí que começou a tua depressão? Não, Porque tive quando depressão. você trabalhava de domingo, você não tinha o problema, puta, amanhã é segunda-feira. Né? Quando você trabalhou domingo, aí você tinha esse problema. Como é que foi? Eu nunca tinha experimentado a síndrome do Fantástico. Boa noite. Nunca tinha experimentado. Fantástico, é complicado. Aí depois eu comecei a apresentar a síndrome do Fantástico. Tá vendo? Tudo Boa tem Noite. os seus dois lados. Né? Mas até então também não tinha muita preocupação com isso. Mas depois que você experimenta os 5x2, os 2 dias consecutivos, porque o primeiro dia é descanso. Total. É cabeça no travesseiro e paz.
no outro dia, aí você aproveita realmente. Então, aí sim eu percebi, puxa, eu poderia ter vivido bem melhor no 5x2 se ele já existia. Então, eu tenho um certo viés por 5x2 por essa questão. O que o empresário fala é o custo. Claro, mexe no bolso. Divulgaram aí recentemente que o impacto seria de 280 bilhões ao ano, né? Isso, quem pagaria essa conta? Os próprios empresários. Mas isso aconteceu no século retrasado, né? Desculpa, quando houve o fim quando teve a abolição. E todo mundo era contra a abolição, por quê? Por causa de custo. 13º também. Você não pagava a mão de obra, né? Então, acho que tem que ter essa mudança. Eu acho que o ser humano precisa ter o seu tempo. É claro que a gente sempre repete a fala do Rafael Martini, que esteve aqui, Sim. Foi um dos primeiros ano passado, e que falou, se você gosta de 5x2, vem para cá. Se você gosta de 6x1, vem para cá. Se você gosta de 4x3, vem para cá também, a gente adequa. Então, eu acho que o que precisa ter, na verdade, não é uma instituição dizendo que tem que ser assim. Ela tem que abrir o caminho, o leque, para que você possa ter todas as possibilidades e o trabalhador trabalhar no momento que ele é feliz. E pronto. Né? Eu acho que tudo que é imposto, é colocado, sempre afeta muito mais as pessoas. Né? É claro que se é para o bem, se é para o melhor de todos, está muito bem, está valendo. Mas eu acho que tem que olhar sempre os dois lá. A gente tem que calçar o sapato do outro para poder entender também o que está acontecendo. Né? Que foi o mesmo caso quando fizeram a lei lá do deficiente físico, que os 10% dos apartamentos nos hotéis precisavam ser. De onde você tirou esse índice? Né, um índice que caiu na sua cabeça e não foi analisado, não foi estudado e se colocou e acabou afetando também os hotéis que tiveram que investir nesse segmento. Eu acho também que tem uma questão que eu acho que o hoteleiro, para várias questões, ele ainda não está conseguindo, óbvio que tem as suas exceções, tá? Mas entender que para esses problemas que se apresentam, ele está aberto também a entregar soluções da parte deles. Não só falar, não dá, não consigo, enfim. Porque tem coisas que vão ser mandatórias. A sociedade pede, o mercado pede, as coisas vão acontecer. E não adianta ficar só de um lado falando assim, eu não consigo. Eu já disse várias vezes, eu acho que assim, eu acho que o 6x1 realmente vai ser um caminho 5x2, 4x3, vai ser um caminho sem volta. Mas vai lutar também pela tributação diferente. É um setor que emprega muito, então por que tem que pagar tanto imposto? Entendeu? Principalmente, enfim. Aliviar, né? Aliviar. Então, eu acho que ir para a conversa com esse viés. Não simplesmente só falar, não, eu não consigo 6x1, tudo certo. Mas tem um prejuízo invisível. Né? Veja, um profissional cansado, 6x1, ele aparece no Trip, ele aparece no Book, ele aparece no Google, todas as análises, ou seja, você vai lá, a camareira não fez isso, o outro não. Então, existe o prejuízo invisível do cansaço. E aí que vem, quanto eu deixaria de investir no marketing para cobrir aquele buraco? O que acontece é que eu estou analisando somente a folha de pagamento. Exatamente. Eu não estou dizendo o quanto eu vou poder economizar e aumentar minha taxa de ocupação com funcionários mais descansados. Quando eu chego de uma folga, eu chego legal. Né? Claro. Depois passa 3, 4, 5 dias. Então, todo esse abate, todo esse fato do cansaço, ele repercute lá no prejuízo invisível, que não aparece no DRE, que não aparece no custo setorizado, mas ele aparece na ausência de mais receita. Sim. Então, eu acho que o empresário está focando demais na folha de pagamento, em vez de perceber o quanto ele vai ganhar economizando com outros investimentos. Então, o senhor já está convidado a escrever um artigo sobre isso, para o Hotelier News. Por que eu fui falar? Falando sobre isso, em vez de você consegue trazer uns índices, né, para o hoteleiro poder entender qual que é o valor desse. Perfeito. Né? Muito bom. Números. Não falei, por que você está aqui? Que o Peter manda. Não mando nada, eu só aglutino. O pessoal falou que agora que acabou o episódio, gente, mas não vai, não. Pode subir a vinheta.
Ô, Nai, você escreve bastante sobre algumas pautas humanas, né, dentro do setor, até seja com entrevistas ou até mesmo de algumas análises e tal. E você sente que das entrevistas e dos seus escritos está evoluindo essas questões assim dentro do setor? Você como entrevistador, editor, enfim, o que você tem visto ultimamente nos últimos anos? E aqui é o papo que pode ser sincero, tá? Se quiser falar não, pode falar não. Olha, eu acho que sim, porém a passos lentos, assim. É que como a gente trabalha, né, num segmento, é um veículo direcionado, muita coisa que a gente posta, né, que é trazida pelas empresas, é o que as empresas querem que seja dito, né? E aí, quando a gente vai buscar mais a fundo, vai fazer uma matéria apurada, né? Como, por exemplo, uma das matérias mais desafiadoras que eu fiz no Hotelier News foi uma das primeiras, assim, matérias grandes que eu fiz, que foi sobre assédio, uma pauta do Dia Internacional da Mulher. Achei sensacional. A primeira que eu fiz, e foi muito desafiadora, porque tinha que buscar fonte, tinha que buscar casos, e colocar no anonimato, né, não podia citar empresa, enfim, tinha toda uma questão ética ali, e essa foi uma matéria que expôs, por exemplo, várias falhas em relação a isso. Né, hoje a gente tem a questão do ESG muito mais desenvolvida, né, do que quando eu entrei no Hotelier, por exemplo, que foi em 2019, e a gente vê que as empresas falam muito o que fazem, mas quando a gente vê o interesse do leitor do Hotelier News por essas pautas, essa conta não bate, sabe? São pautas que a gente faz, que a gente vai continuar fazendo, porque precisa fazer, né? A gente acredita isso, né? O Peter tá aqui, eu tô falando enquanto propósito da empresa também trazer essas pautas, mas que não há tanto interesse do leitor por essas pautas, quanto pautas de mercado, por exemplo, quanto pautas de recursos humanos, né? A gente vê que são pautas assim que elas não engajam tanto o leitor. E isso sempre me deixa bem reflexiva, assim. Você fala, vocês falam tanto que fazem, mas na hora de tentar buscar mais conhecimento, ler uma matéria sobre isso, a gente não vê essa outra via, por exemplo. Entendi. Né? Mas se a análise que eu fiz recentemente, que eu geralmente estou olhando sempre a audiência, mas veio num crescente. Não que aumentou o número de pessoas, mas ainda está abaixo do que uma pauta, por exemplo, de alguém que morre, por exemplo. Porra, aí todo mundo quer ler. Né? Então é a humanidade. O pessoal né? adora uma desgraça. Um hotel que fechou, alguém que morreu, nossa, bomba. Falência. Impressionante. Né? Falência bomba bastante. Mas enfim, se a humanidade toda tivesse ligada naquilo que é preciso estar ligado, a gente não estaria tendo uma guerra agora. Duas, né? Exatamente. Duas guerras aí no planeta, né? Então vamos em frente, fazer o nosso, o que a gente tem que fazer é o nosso papel, a gente tem que plantar sementes. Quem gostar e regar vai colher também. Então, eu acho que o jornalismo é isso, é provocar, né? É provocar mudança, é provocar discussão, é trazer uma massa crítica minoritária, majoritária, mas trazer essa massa crítica. O tema, ela tem que ser fiel ao seu conceito, né? A gente tem que ter a ideologia, né? E a ideologia a gente faz porque a gente gosta e acredita, e é isso que a gente vê pro restante. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser, também está tudo bem. Sim. Eu acho que está tudo certo. E a ideia também é mostrar iniciativas legais que os hotéis estão fazendo em relação a isso, né? Teve uma pauta sobre famílias atípicas, né? Como que o setor está preparado para receber famílias atípicas, né? Crianças com autismo, adultos com autismo ou outros tipos de questões de neurodivergentes. Que, nossa, teve tanta história legal, sabe? Sim. E também foi uma matéria que foi muito legal de fazer e que também, assim, não engajou tanto de leitura, mas eu falei, nossa, isso aqui é uma matéria que vale a pena fazer, porque tem tanto hotel que faz tanta coisa em relação a isso que às vezes as pessoas não sabem, ou que os outros empreendimentos podem se inspirar a fazer, que às vezes nunca pensou na visão do contraponto desse tipo de hóspede, que acho que, né, é para isso que estamos aí, é por isso que fazemos. Fechou. Senhores e senhora, uma dica de livro, Márcio. Olha,
Eu acho que os livros, eu particularmente gosto muito de livros ligados à área de administração, né? Eu leio, eu não sou leitor de autoajuda, eu não sou leitor de livros de romance, eu sou muito da parte técnica. Então, se você olhar minha biblioteca lá, leitura de livros de viabilidade hoteleira. Mas aquelas revistas Contigo que tinha na tua casa, quando eu fui lá, o que é aquilo? Não, nunca li uma revista Contigo, nunca tive esse prazer, né? Até que eu fui muito leitor... A Contigo não existe mesmo. Não. Eu fui muito leitor até de gibi, né? De uma certa forma. Eu tinha uma coisa interessante, por a dislexia e tal, a gente tem muita dificuldade para dormir, porque a mente fica explodindo, né? Então eu lia lendo gibi, porque ele me transportava para outro universo, que eu não precisava me conectar com esse que eu tinha, e aí eu dormia. E era a Turma da Mônica? Não, Tio Patinhas, era tudo, Super-Homem, era o que tinha lá para ver, comprava, né, aqueles usados, era para dormir. Então a fase da Turma da Mônica você não pegou? Não, eu li. Você já era mais velho? Já, não, a Mônica tem 50 anos. A Mônica já eu peguei quando ela tinha bochechona, assim. Muito legal. Nai, e um destino aí para viajar? Um destino, olha, o Pará. Olha. Pará foi uma viagem que me mudou, assim. Que lugar incrível, que pessoas incríveis. Última ou de férias? De férias. Tá. De férias que eu fui. Fui lá para Alter do Chão, fui para Manaus, depois fui de barco até Alter do Chão. Alter é sonho, viu? E me encantou fazer esse trajeto pelo Rio Amazonas. Chorei como uma criança com aquele céu estrelado maravilhoso. Abriu minha mente musicalmente, ouvi muita pisadinha, que é uma coisa que eu não gostava. Falei, olha que legal, pisadinha também. Então, culturalmente foi muito rico. E o lugar, a natureza é maravilhosa. Então, é um lugar que eu voltaria, com certeza. Alter do Chão também voltaria. Muito. Aliás, eu fiz essa viagem depois de você, né? Até peguei umas dicas tuas. Também fiz o barco de Manaus para Santarém, 30 horas. Demais. Exatamente. E vamos finalizar, né? E aí, qual que é o sentido da vida para vocês? Qual é o legado até o momento que vocês querem deixar aí? Olha, eu vejo o sentido na vida. Eu trabalho com várias ONGs, né? Eu tenho ONG do meio ambiente, tenho ONG de proteção de animais, tenho ONG voltada para famílias atípicas. Eu sempre gosto de me colocar muito à disposição, né? Eu não sou aquele de... Até alguns amigos mais próximos perguntam, você não me liga, não me telefona. É que eu sempre me coloco à disposição dos problemas. Então, me ligam eu tenho agora aqui no WhatsApp pessoas lá da minha cidade natal com problema de obras que não acabam, que estão lá eles com esgoto a céu aberto, outras com crianças atípicas que estão sendo rejeitadas dentro de escolas públicas, e são esses temas que me faz viver. Entendi. Né? Eu digo que o trabalho me financia a condição de ajudar as pessoas. Eu gosto muito, mas muito de ajudar as pessoas. Eu gosto de trabalhar com ONG. Às vezes a minha esposa, a Nara e a Rebeca, vão dormir, eu vou até 1h da manhã analisando algumas questões, verificando leis, porque eu gosto, como, não é um hobby, porque a coisa é séria, mas eu não me sinto cansado. Legal. Então isso desde pirralho, desde pequenininho. Então, para mim, a vida ela não faz sentido se eu pensar só em mim. Eu sempre gosto de pensar nos outros, mas não esquecer de mim. Claro, porque Não sem você não acontece nada. Eu cuido de mim para poder cuidar dos outros. Legal, bacana, Solidariedade.
Ah, eu sabia que essa pergunta ia acabar vindo. Então você está preparada, né? Fez uma cola. É uma pergunta tão complexa, mas eu acho que é uma resposta muito simples, né? Você fica às vezes pensar, o sentido da vida tem que ser uma reflexão super profunda e complexa. Mas eu acho que para mim, pelo menos, é tentar ser melhor todos os dias, né? Ser hoje melhor do que eu fui ontem e amanhã melhor do que eu fui hoje. Principalmente, né, às vezes, como o Márcio falou, você pensa que ajudar os outros é importante, com certeza, mas eu penso principalmente que eu preciso me ajudar e ser melhor para mim primeiro, para depois eu conseguir transparecer isso para fora, né? Às vezes a gente fica muito pensando, né, em grandes feitos, né? Não tirando o peso de fazer um trabalho voluntário, isso com certeza é muito bonito, muito válido, mas eu acho que quando a gente não se respeita, não se ama e não tem esse autocuidado, é muito difícil você conseguir essa melhora e conseguir essa evolução e conseguir propagar isso para o mundo, né? Então eu acho que é isso, eu tento ser melhor sempre do que eu fui ontem. Nem todo dia eu consigo, né? Na verdade, falhando miseravelmente direto. Mas faz parte do aprendizado, né? É isso. Faz parte. Se você estivesse lá, não ia pedir para estar, né? Exatamente. Muito bom. Perfeito. Legal. E é isso aí, gente. Estamos mudando um pouquinho para melhor, enfim, trazendo novas pessoas que têm uma bagagem muito interessante e contamos com a audiência de vocês, né? Contamos com a audiência de vocês. Bem-vindos ao Hotel Lop Talks, que a gente consiga conduzir ótimos papos aqui. Tamo Obrigada. junto. E é isso, né, Peter? É isso aí. Vamos em frente. Mais um ano aí, um ano com... né, Aliás, antes de encerrar, né, aproveitar aqui, as inscrições do Prêmio VIP estão abertas, elas vão até o dia 31 de maio. No Hotelier News tem o link ali no banner, mas quem quiser mandar um currículo, como é que é? Pode entrar no VIP, né, vihp.com.br, está a inscrição lá. Também pode encaminhar para o escricão@vip.com.br. Isso aí, muito bom. Pô, falou bem. Falou bem. Você viu? Se preparou para isso. Exatamente. Muito bom. Até o próximo episódio, pessoal. Curtam, compartilhem, venham nos acompanhar nessa nova temporada que começa. Papo de lobby, papo de hoteleiro, trazendo a humanidade para a hotelaria. E também, antes de finalizar, estreou há pouco tempo, né, o Tourist Talks, que é com a Gabriela Schwann e a companheira dela, a parceira dela, que me fugiu o nome agora. Caroline. Tá super legal, tá diferente, um cenário maravilhoso. E novos podcasts vão vir aí também com a chancela do Hotelier News. Então aguardem aí que nosso canal ali no YouTube vai crescer mais ainda. E sugestões, só mandar pra gente. Um grande abraço aí a todos e a gente se vê em breve. Até breve.